Hoje nós celebramos dois grandes nomes de Deus, São Timóteo e São Tito. São Timóteo e São Tito, eles foram homens colaboradores na evangelização, ajudaram muito São Paulo apóstolo, aquele que caiu do cavalo. Ontem, inclusive, nós celebramos a conversão de São Paulo. É verdade, celebramos São Paulo, mas graças também à vida de São Paulo apóstolo. E interessante que São Paulo, nas suas cartas que estão na Bíblia, no Novo Testamento, São Paulo vai chamar tanto Timóteo como Tito com algumas frases interessantes: fiel colaborador, diletíssimo filho, servo em Cristo, meu irmão, que procurou a Cristo. Ele vai colocar pequenos títulos, tanto em Timóteo como em Tito, grandes títulos importantíssimos, de alguém que foi fiel, de alguém que não vacilou, mas esteve em todo momento ao lado de Paulo. É interessante que Paulo, quando está preso, num dado momento da sua vida, e Tito chega para ver como que ele estava preso, como que ele estava vivendo, diz que Paulo então escreve, está escrito em uma das suas cartas, que o coração dele se encheu de alegria só por ver a presença de Tito. Ou seja, era um grande amigo, alguém que ele amava muito e tinha muito respeito. Tanto Tito e Timóteo tinham um grande respeito, um grande carinho por Paulo, mas sobretudo os meninos também, Tito e Timóteo, tinham esse carinho, ambos, Paulo como eles tinham esse carinho de um para com o outro. E isso é muito bonito, esse laço de amizade. Mas é interessante perceber que Timóteo, ele tem uma raiz judaica, ele era judeu. O pai era pagão, a mãe era judeia, mas depois ele veio se converter ao cristianismo. Mas Tito, por outro lado, era pagão. Imagina, alguém que é pagão, alguém que não conhece a Deus e toda uma mentalidade que quer tirar Deus do coração das pessoas. Já naquela época já existiam pagãos. Hoje, no mundo de hoje, nem se fala então. Quando a gente começa a falar de Deus por aí, nós ouvimos e estamos cansados de ouvir o quê? Ah, Deus não existe. Deus não existe. Isso daí é tudo conversa. Para, tudo enganação. Esse negócio de igreja, esse negócio de evangelho de Cristo, isso tudo é uma grande mentira. E nós ouvimos isso ao longo de muitas e muitas vezes. É mais ou menos como aquele fato daquele ateu, daquele pagão, que dizia e queria provar que Deus não existia. Ele foi no cabeleireiro e começou a cortar o seu cabelo. E numa discussão com o cabeleireiro, dizia: Deus não existe. E aquele jovem que foi cortar o seu cabelo saiu triste, porque aquele cabeleireiro dizia: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, e quis provar de todas as formas que Deus não existia. Aquele jovem que estava cortando o cabelo saiu triste, e ele rezando, pensando: como que eu posso provar que Deus existe? Então ele olha para o lado e vê uma pessoa cabeluda, um cabelo muito grande, pegou aquele rapaz e trouxe até o cabeleireiro. Entrou com ele, o cabeleireiro disse: cabeleireiro não existe. Se cabeleireiro existisse, esse jovem não estava com o cabelo comprido. Ele disse: lógico, eu existo, eu estou aqui. Ele está cabeludo porque ele não veio até mim. Pois é, da mesma forma, Deus também existe, só que você não conhece porque você não foi até ele. Muitas pessoas não foram até Deus, mas Tito e Timóteo, eles tiveram essa graça de ir até Deus, de encontrar Deus, de sair do paganismo, de sair do judaísmo e ter essa graça de encontrar um grande homem de Deus, sem dúvida Jesus Cristo, mas encontrar
quando nós temos a humildade de reconhecer o erro e falar: não, eu preciso retomar o caminho. E justamente Paulo fez isso, Timóteo fez isso, Tito fez isso, ao ponto de eles se tornarem bispos, ao ponto de se tornarem bispos. E se você quiser conhecer um pouquinho mais os escritos de Tito e Timóteo, você pode pegar a sua Bíblia da Ave Maria, ou a Bíblia que você tem em casa, e no Novo Testamento você vai encontrar as cartas de Tito, as cartas de Timóteo, e são chamadas cartas pastorais. São dados conselhos maravilhosos. Aliás, lição de casa, pronto, semana que vem o padre vai fazer chamada oral, você lê, decora e o padre vai perguntar, tá certo? Então você decora lá, livro de Tito e Timóteo. É muito bonito, é belíssimo as palavras dele. Hoje, na primeira leitura, nós temos um pedacinho da carta. Olha que bonito. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa da vida que temos em Jesus Cristo. Olha que lindo como que Paulo começa falando: a Timóteo, meu querido filho. Olha que bonito como Paulo fala. Eu também fico feliz quando chego aqui e digo: meus queridos filhos, meus queridos amigos, irmãos. Como é gostoso a gente chegar num ambiente cristão, onde nós encontramos pessoas de Deus que buscam a Deus e têm a mesma cabeça e querem a mesma coisa e lutam pelo céu. E Paulo então diz: Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Olha que bonito isso. Olha que profunda essa carta de Timóteo, São Paulo a Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura. O que é uma consciência pura? O que é uma consciência pura? Que não tem a mancha do pecado. Alguém que está diante de Deus e está com a sua consciência limpa. Alguém que não deve nada, que não tem rabo preso com ninguém. Alguém que está puro. Alguém que está limpo diante de Deus, apesar das suas misérias, apesar das suas lutas, mas alguém que vive a Deus com a sua consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Isso é muito lindo. Mas infelizmente no mundo de hoje, nós encontramos pessoas que não seguem mais os conselhos dos pais. Os pais não ensinam mais seus filhos a rezar. Os pais não ensinam mais seus filhos a amarem a Deus. Os pais levam os filhos para os prostíbulos. Os pais ensinam os filhos a roubar e a matar, a usar drogas. Os pais ensinam os filhos a beber. Filho, dá um golinho da cerveja do pai em cima da mesa. Os pais ensinam os filhos a errar. Paulo, ele dá graças a Deus porque ele recebeu uma tradição da família. E infelizmente as nossas famílias estão perdendo a tradição. Não tem mais tradição. Qual é a tradição que você tem? Pornografia? Qual é a tradição que você tem? Bebedeira? Drogas? Prostituição? Roubo? Qual é a tradição que tem hoje? Que tipo de tradição nós estamos vivendo? Que tipo de tradição você está passando para os seus filhos? Que tipo de tradição? Era muito normal que os filhos tinham aquela alegria de seguir os passos dos pais. Os filhos iam para a igreja, os pais iam, os filhos também iam. Eu vejo pelas minhas sobrinhas um pequeno exemplo muito simples. Eu não preciso falar para minhas sobrinhas que elas precisam ir para a igreja. Eu não preciso falar para minhas sobrinhas que elas têm que fazer a primeira comunhão. Por exemplo, ontem, domingo, celebrei dentro da casa dos meus pais. Padre, pode celebrar aqui dentro da casa? Pode celebrar, não tem pecado nenhum. Pode sim. Eu celebrei dentro da casa dos meus pais. E uma das minhas sobrinhas, a do meio, ela não pode comungar ainda, normal. É nova ainda, tem 5 anos, não pode ainda. Mas ela queria, porque ela queria comungar. Por que eu não posso? Ninguém falou nada. Eu quero. Ninguém falou nada. É uma simples questão de você ensinar os seus filhos e levar seus filhos para aquele ambiente. Olha a consciência das minhas sobrinhas. Tio, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer missa. A mais pequenininha, a menorzinha. Mas aqui não pode fazer missa. Não está na igreja. Olha
Falei, pode? Ela queria provar para mim que eu estava errado. 3 anos. Falei, olha a cabeça da criança. Por outro lado, a do meio é bonito. Isso eu já sabia. Minha mãe que me falou de novo. Depois que um de nós comungamos, quem estiver mais perto, naquele desejo de querer Jesus, o que ela faz? Depois que alguém comungou, ou a mãe, ou o pai, ou os avós estão perto, aí se ajoelha para rezar e ela vai e abraça e fica grudada, como se ela estivesse recebendo Jesus também. Olha que interessante. Que tipo de tradição nós estamos passando para os nossos filhos? Tem coisa que você não precisa nem falar, tem coisa que é natural, mas infelizmente é desesperador. Teve dia que eu ficava dentro de casa sem fazer nada, rezando, lendo, e às vezes um tempo eu ficava ali na televisão, coisa que eu não tenho tempo normalmente. Eu fiquei desesperado, dava angústia. É morte, é violência, é corrupção, é isso, é aquilo. Misericórdia. Eu não sei como as pessoas aguentam ficar escutando aqueles programas de televisão que só falam de violência 24 horas por dia. A televisão não fala, olha, um pai de família foi numa missa e tal de segunda-feira, ou numa missa de quinta, ou numa missa de domingo, foi lá, se confessou, essa família se converteu e essa família mudou de vida. O jornal não dá essa notícia. Não interessa. Não interessa. Interessa é o Big Brother. Interessa são as novelas profanas. Interessa são outras coisas, mas não Deus. Aliás, ai de vocês que assistirem Big Brother, vocês vão para o inferno direto. Sem escala. Sem escala. Sem escala nenhuma. Olha que lindo. Olha o que Timóteo vai pedir. Olha o que Timóteo vai pedir na leitura dele. Ele diz assim: exorto-te por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. O que Paulo pede para Timóteo? Reavivar a chama do dom de Deus que recebeste no dia da imposição das mãos. Ou seja, no dia do seu batismo, no dia da sua crisma, você recebeu a imposição das mãos, você recebeu o Espírito Santo. E São Paulo pede o que para Timóteo? Que ele reavive. O que é reavivar? Podemos também traduzir por avivar. O que é avivar? O que é reavivar? É alguém que deixou morrer alguma coisa, que esqueceu aquilo que fazia, então tem que reavivar, tem que avivar novamente, trazer a raiz da sua fé. Tem muita gente que está morta, tem muita gente que está fria. Por quê? Porque está se expondo ao pecado. Olha o que diz aqui numa leitura de um homem chamado Hugo Van. Diz assim: o cristão é um homem corajoso, ao ponto de expor-se ao vento do Espírito. Nós somos homens e mulheres corajosos e devemos nos expor ao vento do Espírito. O cristão, ele deve se expor ao vento do Espírito. Opa, tem uma Santa Missa? Eu tenho que ir lá, com o coração aberto. Opa, vai ter um grupo de oração? Eu tenho que ir lá. Opa, vai ter um momento de oração? Vai ter adoração? Opa, vai ter um retiro? Estou dentro. Opa, é assim. Nós temos que nos expor ao vento do Espírito. Mas tem muita gente que está morta, sabe por quê? Porque se expõe ao vento do pecado, ao vento mundano. Tem muita gente morta por quê? O que é expor-se? Está chovendo, você se expõe na chuva, você vai se molhar, certo? Está relampejando, você vai lá bobão, fica lá com o guarda-chuva, vai morrer. Ou é um forte concorrente a morrer. Nós não podemos nos expor ao pecado. Nós temos que expor a nossa vida diante de Deus. Nós não podemos expor a nossa intimidade
assim, a mulher rebolando. Você está se expondo ao pecado. Não assista carnaval. Desliga a televisão, vai ler um livro. Ai, que legal. Carnaval acabou, não era mais como antigamente. Acabou, infelizmente. Você não pode se expor ao pecado. Você não pode expor os seus olhos. A palavra de Deus diz: os olhos são as janelas da alma. Se você está olhando, alguma coisa está entrando. Alguma coisa está entrando no seu coração. Está aqui, está sujando. Nós não podemos nos expor ao pecado. Você tem que se expor ao vento do Espírito Santo. Esse é o lugar ideal para todo cristão. Expor-se no vento do Espírito Santo. Expor-se diante da presença de Deus. Enquanto você não aprender isso, você não vai ser uma pessoa ungida. Enquanto você não aprender isso, os dons que Deus te deu não vão acontecer. Talvez no começo da missa, o padre diz que a gente tem dons, mas eu não sei onde estão os dons, porque talvez você está tão exposto ao pecado que os dons não conseguem sobressair. Nós temos que nos guardar. Nós temos que nos guardar. Se alguém quer ser santo aqui, tem que se guardar. Tem que ser contrariedade no mundo. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 14. Diz assim. Olha que bonito. Não negligencieis o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a assembleia dos anciãos te impôs a mão. Põe nisto toda a tua inteligência e diligência, empenho, de tal modo que você se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha para ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isso fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e os que te ouvirem. Olha que lindo isso. Olha que linda essa palavra. Não negligencies o dom que Deus te deu. Não enterre os talentos que Deus te deu. Tem muita gente aqui enterrando talentos, hein? Enterrando dons. Ai de você que está enterrando dons. Ai de você que está aí só esquentando o banco. Você não foi chamado para ficar no banco de reserva. Você foi chamado para estar na linha de frente desse exército de Cristo. E Cristo está de você. Não esconda o dom que Deus te deu. Você que sabe tocar violão e cantar na missa, toque. Você que sabe fazer o que Deus te deu, faça. Não negligencie, faça com amor aquilo que Deus te ensinou a fazer. Deus te chama a isso. Se Deus te chama a uma comunidade, vá servir na comunidade. Se Deus te chama a ser padre, vá ser padre. Larga a mão de ser frouxo. Se menina, você que é chamada a servir a Deus no convento, vá para o convento. Não tenha medo das vaidades do mundo. E se Deus te chamou a viver um matrimônio santo, você mostra de Deus, rapaz de Deus, vive um matrimônio santo. Não negligencie aquilo que Deus te deu, porque você será cobrado tanto quanto eu. Deus também me deu um dom, e eu não posso fugir daquilo que Deus me deu, ainda que muitas vezes nós, humanamente, na nossa pequenez, possamos dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não suporto mais essa cruz. Os santos também falavam isso. O próprio Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse uma última palavra, que é a palavra-chave para todos nós: acima de tudo, a tua vontade, não a minha vontade. E nós temos que dizer essa palavra-chave: acima de tudo, Senhor, a tua vontade. Eu não quero, eu não consigo, mas acima de tudo, Senhor, a tua vontade na minha vida. Nós não podemos negligenciar o Espírito Santo de Deus. Pare de se expor ao pecado. Pare de se expor às coisas perigosas. Depois nós temos uma passagem bonita, e eu encerro com essa passagem. É de Romanos,
capítulo 8, versículo 15, diz assim: portanto, porquanto não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho, o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Ou seja, não precisa ter medo. Se você está aqui hoje, talvez diga: Padre, eu tenho medo. Eu digo: não tenha medo. Padre, eu tenho medo de servir a Deus, eu tenho medo de ser santo, eu tenho medo de ser não pecado. Padre, eu tenho medo. Eu digo: você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O medo é natural em nós, a angústia é natural em nós, aquela ansiedade é natural em nós. Ou vocês acham que o Padre também não passa por essas angústias e por esses medos? Somos humanos. O Padre também passa as inquietações, as noites de oração, os momentos de intimidade com o Senhor, mas nós não podemos ter medo. Imagina se o Padre fosse frouxo. Nós teríamos o santuário hoje? Não. Deu medo? Deu angústia? Teve momentos que eu pensei que não conseguiria, mas eu rezava a Mãe da Divina Providência, rezava ao Pai da Misericórdia, rezava o terço mariano, fazia minhas orações, chorava diante do sacrário, e Deus foi realizando. E olha onde nós chegamos, olha quantas conversões, não só materialmente falando, mas vamos falar o material, que é o nosso coração, que é a nossa alma, que é o mais importante de tudo isso aqui. Um dia isso daqui vai acabar, Cristo irá voltar um dia, a sua segunda vinda gloriosa. Tudo isso um dia irá acabar. Não sei como vai ser, não sei o dia, não sei a hora, eu só sei que está perto. Um dia Cristo voltará. E o mais importante que tudo isso que é material é que o seu coração esteja avivado, cheio do Espírito Santo, que você esteja exposto ao sopro do Espírito quando ele chegar, e você dizer: eis-me aqui, eu estou pronto, Senhor, pode fazer o que tu queres na minha vida, na minha história. Pode fazer, Senhor, pode realizar. Nós temos que estar prontos, o coração aberto, o coração cheio do Espírito Santo. Por isso eu repito as palavras porque eu comecei a homilia, com o desejo de sermos fiéis ao Evangelho, na certeza de não termos outra felicidade senão a vida do Espírito Santo, e confiantes de que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Queremos respirar a nova primavera do Espírito Santo na igreja. Queremos nos expor ao vento impetuoso do Espírito Santo de Deus. Quem quer se expor ao vento do Espírito Santo? Diga eu. Quem quer se expor a esse vento do Espírito Santo? Diga eu. Então fica de pé. Fica de pé. Vamos pedir esse vento impetuoso. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus sopre nessa noite. E se você estava morto,